Se a fome, o envenenamento por chumbo e as intermináveis noites do Ártico arrancassem qualquer bússola moral que existisse, imagine uma tripulação, antes unida pela honra, sendo forçada a tomar decisões tão desesperadas que ainda nos assombram séculos depois. Estamos mergulhando na Expedição Franklin, uma história real sobre como o instinto humano de sobrevivência pode destruir os próprios alicerces da civilização. Em 1845, o Império Britânico acreditava estar prestes a conquistar o último grande mistério da exploração marítima, a passagem do Noroeste. O homem escolhido para essa missão era Sir John Franklin, veterano do Ártico, oficial respeitado da Marinha Real e símbolo vivo da coragem britânica. Aos 59 anos, ele lideraria sua quarta expedição polar, a mais ambiciosa de todas. 2 navios foram preparados com o que havia de mais moderno na época, o HMS Erebus e o HMS Terror. Reforçados com placas de ferro, motores a vapor auxiliares e abastecidos com comida enlatada suficiente para anos, eles representavam o auge da tecnologia naval do século XIX. Tudo parecia impossível de dar errado. Quando partiram da Inglaterra, 128 homens carregavam não apenas suprimentos, mas a certeza de que voltariam como heróis. Os primeiros relatos enviados indicavam sucesso. O progresso era constante. O gelo parecia apenas mais um obstáculo temporário, mas o Ártico não perdoa confiança excessiva. E logo, o silêncio começou. No Estreito de Vitória, próximo à ilha do Rei Guilherme, o gelo fechou-se ao redor dos navios. Primeiro lentamente, depois completamente. O que deveria durar semanas transformou-se em meses. Meses viraram anos. Os navios ficaram aprisionados, imóveis, esmagados pela pressão invisível do inverno ártico. A escuridão dominava metade do ano. Temperaturas impossíveis congelavam madeira, metal e esperança. E enquanto o gelo os mantinha presos por fora, algo ainda mais perigoso começava a agir por dentro. As latas de comida, símbolo da modernidade, escondiam um inimigo silencioso, o chumbo. Mal soldadas ou contaminadas pelo sistema de destilação de água dos navios, elas lentamente envenenavam a tripulação. Confusão mental, fraqueza extrema, mudanças de humor. Homens treinados começavam a perder coordenação, memória e julgamento. Então veio a realização inevitável. Os navios não seriam libertados, e permanecer ali significava morrer. Em abril de 1848, a decisão final foi tomada. Os sobreviventes abandonaram o Erebus e o Terror. Imagine a cena: 129 homens atravessando um deserto congelado, arrastando pesados botes salva-vidas sobre trenós improvisados. Eles caminhavam rumo ao sul, tentando alcançar postos comerciais distantes, a centenas de quilômetros. Era uma jornada praticamente impossível. A disciplina naval, antes rígida e absoluta, começou a ruir. A fome corroía a hierarquia. A doença destruía a ordem. Homens adoeciam e eram deixados para trás. Outros simplesmente desmoronavam na neve. Décadas depois, análises científicas modernas confirmariam altos níveis de chumbo nos restos mortais encontrados. O veneno não apenas enfraquecia seus corpos, ele comprometia suas mentes. Eles não estavam apenas morrendo, estavam perdendo a capacidade de pensar como seres racionais. Por anos, o destino da expedição permaneceu um mistério, até que arqueólogos encontraram algo perturbador. Ossos humanos espalhados pela ilha do Rei Guilherme apresentavam marcas claras de cortes feitos por lâminas serrilhadas. Não eram ferimentos de batalha, nem ataques de animais, eram marcas de remoção de carne. A conclusão era inevitável. Alguns homens recorreram ao canibalismo.
Análises forenses mostraram ossos quebrados deliberadamente para a extração de medula, um último recurso extremo para obter calorias. Especialistas reconstruíram o provável cenário: pequenos grupos isolados, sem comida, debilitados pelo frio, pelo escorbuto e pelo envenenamento. Ali, longe de qualquer esperança de resgate, a moralidade deixou de ser um conceito abstrato. Restava apenas uma escolha cruel: morrer ou sobreviver mais um dia. O Ártico não transformou aqueles homens em monstros. Ele apenas removeu tudo o que escondia o instinto humano mais primitivo. As buscas começaram em 1848 e continuaram por décadas. 11 navios britânicos e 2 americanos vasculharam o Ártico. Sepulturas foram encontradas na ilha Beechey. Relatos Inuit ajudaram a reconstruir os últimos passos da tripulação. Mesmo assim, o mistério permaneceu incompleto por mais de um século. Somente em 2014, um dos navios finalmente foi localizado sob as águas geladas próximas à ilha do Rei Guilherme, como um fantasma preservado no tempo. Apesar das evidências de sofrimento extremo, a imprensa vitoriana transformou Franklin em herói nacional. Estátuas foram erguidas, canções foram compostas. A narrativa oficial preferiu a glória ao invés da verdade. Mas hoje sabemos que a Expedição Franklin não é apenas uma história de exploração. É um lembrete inquietante sobre como a civilização é frágil, sobre como a natureza permanece indiferente ao orgulho humano e sobre o fato mais desconfortável de todos: quando todas as regras desaparecem, a sobrevivência pode exigir escolhas que nunca imaginamos ser capazes de fazer. O gelo do Ártico preservou navios, ossos e segredos, mas talvez o verdadeiro mistério nunca tenha sido o que aconteceu com eles, e sim o que qualquer um de nós faria no mesmo lugar. Porque às vezes o maior terror da história não vem de monstros, vem daquilo que o ser humano se torna quando não há mais esperança. E talvez o mais assustador dessa história não seja o frio, a fome ou o isolamento, mas perceber que, quando a sobrevivência se torna a única lei, até a moral pode desaparecer no gelo. Agora eu quero saber de você: até onde o ser humano deveria ir para sobreviver? Existe um limite, ou ele simplesmente deixa de existir quando a morte se aproxima? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu realmente quero ler o que você pensa. Se você gosta de histórias reais, mistérios esquecidos e relatos que a história tentou esconder, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui, nós não contamos apenas histórias. Nós revelamos o último relato. Nos vemos no próximo vídeo.